Não culpe um palhaço de agir como palhaço. Pergunte a si mesmo por que é que você continua indo ao circo. Ir ao circo é uma opção sua e não do palhaço. Meus irmãos e irmãs, sentem-se porque o circo fechou e o palhaço foi levado preso no camburão do Conselho Tutelar. O Miguel Oliveira, o garoto que muita gente tratava como vaso ungido e até profeta mirim, terminou do jeito que toda farsa termina, com delegacia de polícia, boletim de ocorrência e ficha no Conselho Tutelar. Pastor Silas Malafaia, o senhor afirmou que o pastor mirim Miguel Oliveira é uma farsa. Em primeiro lugar, ele não é pastor. Miguel Oliveira, o garoto que virou o ícone dos memes gospel, o retrato infantilizado do meio evangélico, acaba de provar que púlpito não é parquinho de moleque e microfone na mão de criança desgovernada vira arma contra si mesmo. Inacreditavelmente, a pastora Suzana Paula profetizou que os dias de Miguel Oliveira estavam contados no Brasil. Veja. Ai, os teus dias estão contados no Brasil! Bom, até hoje eu me contive para falar a respeito desse assunto tão delicado, que é esse menino, esse adolescente de 15 anos de idade, chamado Miguel Oliveira. Eu preciso deixar um vídeo a respeito do meu posicionamento, porque as pessoas muitas vezes acham que eu estou fugindo do assunto e que eu não quero entrar em polêmica. Mas o que eu vou falar para vocês vai desmistificar tudo que você pensou até agora sobre esse menino. Eu quero tratar de algo muito mais profundo que ninguém enxergou ainda e que provavelmente vai abrir os seus olhos em relação até os seus filhos dentro da sua casa. O Miguel, ele é um adolescente, ainda não é um adulto, mas ele hoje já é construído. O que acontece é que ele hoje representa realmente, através de alguns vídeos, uma farsa. E eu vou passar alguns vídeos para você, mas até o final desse vídeo, você vai entender melhor por que ele é vítima. E uma vítima muito triste. Uma vítima muito judiada pelas circunstâncias da vida. É com muito temor a Deus que eu falo isso, porque eu tenho filhas e todas elas servem ao Senhor. Elas já estiveram pregando também na igreja. E eu sempre tenho um cuidado muito grande em guiá-las num caminho que não venha trazer religiosidade, mas que venha levá-las a um relacionamento com o Senhor, através do Espírito Santo. O que eu vou abrir aqui é muito sério. E eu não sei nem se eu vou receber um processo em cima disso pela família do Miguel. Mas eu vou falar de algo que Deus tocou no meu coração, irmãos. E eu vou dizer para vocês, eu lamento ter que dizer as coisas que eu vou dizer aqui. Mas eu me dou no direito de falar tudo que eu vou falar aqui. Quem me conhece sabe que eu não vou poupar palavras. Eu sou a pastora Renata Vieira. Se você puder e achar que faz sentido me ajudar, apenas dando um like no vídeo, curtindo o canal, falando algum comentário, eu quero ouvir sua opinião. Isso vai produzir com que mais pessoas ouçam esse vídeo e traga para mim uma resposta de que realmente vale a pena continuar fazendo esses vídeos. E antes que venham os defensores de plantão com mas ele era só uma criança, vamos deixar claro uma coisa aqui. Uma criança de 14 anos que sabia coagir as pessoas a dar piques de mais de R$1.000, ele pode ser criança só pra lei. Ele pode ter corpinho de criança, mas tem mente de mercenário adulto. Vou chamar pela última vez. Essa pessoa de R$1.000. Eu estou insistindo. A Bíblia diz: aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Vou chamar pela última vez. Essa pessoa de R$1.000. Um vídeo aí que tá viralizando de você pedindo R$1.000. Isso foi num culto em Brasília em janeiro. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega, sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, sobe no altar? E tendo culto. Voluntária, né? Voluntária. Vê o culto. Eu abri uma live esses dias,
em cima do monte. Marcos Lima é testemunha. Pedindo pix pra voto. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através dos hinos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Fica forte, pô. Tô dando livramento pro homem da tua família. Ui, Jesus, cuidado senão vai cá, gente, segura. Tá filmando ali o crente aranha, pega, caiu no altar. A gente está cansado de saber que isso não é a unção do Espírito Santo, que é uma farsa. Eu lamento dizer, e eu tenho até pena desse menino, porque é um garoto inteligente. Ele tem uma inteligência aguçada para a idade dele, mas ele está sendo usado para o mal, para enganar as pessoas. Na verdade, esse profeta Mirim, ele já tem atraído essa atenção massiva desse cenário evangélico. O nome dele está sendo assim como de outros líderes populares. As pessoas já estão comparando ele com Leonardo Salles, pastora Renálida, pessoas que têm sido associadas a uma nova onda de celebridades gospel. Pessoas que não têm a vida com Deus, pessoas que realmente se tornam como prostitutos da fé. Essas pessoas são figuras que têm em comum não apenas esse reconhecimento de um público no geral, como pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo, mas trabalham em cima de um mercado da fé, mas também como pessoas que têm o afastamento de princípios fundamentais, de uma vida cristã autêntica, comprometida com a verdade. Esse garoto fez muita marmotagem nos altares, se meteu em confusões por causa dos seus cultos, recebeu ameaças contra a vida dele e agora acabou proibido de pregar e até mesmo banido das redes sociais, sendo completamente preso pelas autoridades por irresponsabilidade dos adultos que o cercavam. E quando eu falo preso, é preso mesmo. Eu vou falar no decorrer desse vídeo como foi essa prisão. Toda essa situação não é só erro, é negligência. O menino virou produto e os pais que deveriam proteger deixaram esse garoto vender a alma por curtida e fama gospel. E olha, o que foi descoberto pelas autoridades não é pouca coisa não. A ficha corre solta e tem coisa ali que nem cabe no thumbnail, do tamanho que é esse escândalo envolvendo o Miguel Oliveira. Mas o que mais choca não é a queda do garoto, é a cara de pau dos pais e dos adultos que assistiam os cultos dele na plateia, aplaudindo cada grito, cada revelamento em todo aquele teatro, transformando o púlpito em palco e o menino em mascote de altar. Isso tudo durou até que a realidade bateu na porta, de forma que o camburão do Conselho Tutelar teve que buscá-lo. O fim do ministério do Miguel Oliveira não é só o fim de uma ilusão pessoal, é o retrato escancarado da falência moral de um sistema religioso que perdeu o freio, que ignora a idade de uma criança, o bom senso e a ética, e pastores veem uma oportunidade de promover os seus cultos com esses artistas para aumentar a arrecadação de dízimos e ofertas. Só que agora não tem mais como fugir da realidade. A conta chegou, e chegou com uma prisão, uma proibição de pregar e viajar e o banimento das redes sociais. Em muitos casos, o que se vê é um teatro gospel em pleno espetáculo. Então aí vem a busca incessante por visibilidade, por reconhecimento, promessa de uma fé que se vende como um produto, como uma mercadoria espiritual para os fiéis. Se você quer uma oração, faça um Pix. Se você quer que eu descubra seu CPF, tudo com segundas intenções. Esse tipo de liderança se baseia mais na imagem do que na substância espiritual. É um reflexo de um fenômeno real, que é o vazio de líderes verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus. A ausência dessa profundidade teológica, ética, emocional em muitas figuras, ela cria um cenário propício para manipulação e para a exploração dos fiéis. Seguidores, que são especialmente aqueles que buscam respostas rápidas, milagres, soluções materiais para suas vidas. A famosa teologia da prosperidade, que tem enfoque, sabe em quê? Riqueza, sinal de bênção divina para eles. Quando, na verdade, a riqueza, em muitos momentos, é sinal, inclusive, de maldição. Depende de como ela é adquirida.
Um dos maiores exemplos dessa distorção da mensagem cristã é quando nós criamos essa expectativa de que Deus está mais interessado no sucesso financeiro de alguém do que numa vida de santidade e de serviço contínuo. Essa realidade tem gerado um paradoxo, onde os líderes recebem aplausos, recebem projeção, e o custo pessoal e espiritual para muitos é altíssimo. Porque o glamour da fama, queridos, no meio dito como gospel, é muito sedutor. Ele carrega com ele uma pressão imensa. Para esse menino, Miguel Oliveira, por exemplo, esse status de profeta não é apenas uma posição de prestígio, mas é também uma carga de expectativas intransigentes. Olha, fica aí porque o negócio é forte, eu tenho muita coisa para falar, mas antes deixa o seu like nesse canal, porque o like ajuda muito, e se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e ative o sininho das notificações. A necessidade que ele tem de agradar seguidores, de manter relevante, de performar uma espiritualidade que muitas vezes não corresponde à realidade dele, à realidade interior dele, são uma das armadilhas mais terríveis desse tipo de ascensão. E essa dinâmica que vai se agravando com o jovem em busca de validação, começa a colocar a imagem de uma linha de frente de um homem muito espiritual, que ele não é nem homem ainda, quanto mais um homem espiritual, que está à frente da verdadeira transformação que Cristo deveria gerar nesse menino. Muitas pessoas não percebem ou preferem ignorar o impacto psicológico e emocional dessa vida, que está sob constante observação. Irmãos, olha só a inversão de responsabilidades. Quem acabou fazendo o papel da igreja foi o Conselho Tutelar. Isso mesmo, um órgão secular, estatal, ligado ao governo, que não tem púlpito, não canta hino, não fala em línguas, mas teve mais zelo em retirar Miguel Oliveira dos púlpitos do que muito pastor engravatado por aí. É triste e vergonhoso ao mesmo tempo. Isso é revoltante, porque não era para ser o Estado a botar freio nesse menino, era para ser a liderança da igreja. Mas não, os que deveriam disciplinar acobertaram, os que deviam corrigir alisaram. E no fim das contas veio o pastor dele, com aquele discurso de aconselhei, mas ele não quis ouvir. Isso foi covardia, tá? Porque se tem autoridade espiritual, aplique. Ué, esse menino não tinha o pastor Marcinho? Tinha o pastor Marcinho. Esse garoto não estava sendo bem pastoreado, não. Porque um pastor comprometido com a palavra de Deus não deixaria o Miguel fazer as pataquadas que ele fez em cima dos púlpitos. Mas pelo que consta, através de relatos de outras pessoas, o pastor Marcinho, que é o pastor do Miguel Oliveira, é da mesma laia. Deixa eu falar para vocês, a fama, ela traz com ela, inevitavelmente, o peso dos cancelamentos, das críticas, dos ataques implacáveis, especialmente nas redes sociais. Você pode notar que ele está perdendo o controle total, porque ele não tem estrutura para aquilo. Até adultos podem sofrer a mesma coisa, não ter estrutura. Ele está começando a surtar. O mais interessante é que um conselho tutelar que proíbe o menino de pregar, então parece que ele realmente não pode mais pregar em lugar nenhum, porque o conselho tutelar proibiu, para que ele tenha que entrar em cena, os líderes falharam. Quem são os líderes dele? Os pais, os pastores. É necessário entender que quando esses líderes falham, erram ou simplesmente não atendem às expectativas dos seus seguidores, eles são rapidamente alvos de ataques ferozes. A pessoa sofre o que ele está sofrendo agora, que é a dor do cancelamento, a sensação de traição, o medo que está sendo rejeitado, a pressão de se manter perfeito, com reputação. Isso pode ser devastador para a vida de alguém. Para um jovem que ainda está no processo de crescimento, esse menino, vamos entender o que é um menino de 15 anos. O cérebro dele não cresceu o suficiente para parar de crescer como o nosso, que já somos adultos. Ele ainda tem um cérebro que está crescendo, irmãos. Ele está em amadurecimento. Isso pode ter efeitos profundamente traumáticos. Atual aplique. Ué, esse menino não tinha o pastor Marcinho? Tinha o pastor Marcinho. Esse garoto não estava sendo bem pastoreado, não. Aí o pastor apareceu agora dando desculpas que aconselhava, mas Miguel Oliveira não queria dar ouvidos. Não queria dar ouvidos? Coloca no banco por 6 meses na disciplina. Eu quero ver se o camarada não se apruma. Disciplina, cuida, pastoreia. Agora dizer que foi ignorado por um menino de 14 anos, isso diz mais sobre o pastor do que sobre o menino. E sabe por que esses pastores fingiam que não viam nada? Porque a igreja lotada fala mais alto do que a palavra de Deus. Porque quando o falso profetinha abria a boca,
a igreja enchia, os cofres da igreja engordavam, o envelope da campanha ficava mais pesado, entrava mais piques, mais dízimo, mais oferta nos bolsos desses pastores mercenários. E nesse jogo sujo o menino virou moeda, virou um produto. E quem consumia isso com gosto era o sistema podre que chamam de igreja. Igreja que tem mais cara de feira do que casa de Deus. E é com tristeza sim, mas sem medo de errar, que eu uso esse termo pastores mercenários, porque não tem outro nome para líder que vende o altar por views, por dinheiro e por aplauso e fama. Se esses pastores tivessem temor a Deus, o Miguel já estaria no banco, sendo disciplinado, pastoreado e discipulado há muito tempo. Esse garoto deveria ter recebido correção e não exposição nas mídias sociais. Mas como não teve quem agisse, foi o conselho tutelar que tomou a providência. E o pior de tudo, agiu melhor do que muito pastor por aí. Talvez alguém aí nos comentários esteja coçando a cabeça e tentando entender. Mas irmão Reinar, você tá feliz com a queda do menino? Tá comemorando que ele foi proibido de pregar? É aqui que eu preciso colocar os pingos nos is com força. Meus irmãos, o Miguel nunca pregou coisa nenhuma. Ele era um papagaio de pirata. O buraco é muito mais embaixo, eu vou fazer um vídeo amanhã. O Miguel nunca pregou absolutamente coisa nenhuma. Aquilo não era pregação, aquilo era uma palhaçada com o microfone na mão. Aquilo era uma encenação teatro pro povo ficar fazendo meme, debochando das coisas de Deus. Ele era conteúdo para viralizar no TikTok, virar figurinha de memes. Enquanto alguns choravam emocionados, quem tinha discernimento chorava de indignação. Porque o que o Miguel fazia em cima do altar era pataquada para virar meme na boca dos ímpios e dos ateus, jogando o evangelho na lama e fazendo até os ateus dar gargalhada em cima da nossa fé. Era o tipo de pregação que quando termina o céu não se alegra, mas a capetaiada aplaude de pé. Então sim, estou satisfeito e não escondo isso, porque ver uma farsa ser desmascarada é motivo de alívio, principalmente quando essa farsa tem prejudicado a imagem do evangelho diante de milhões de pessoas. E para deixar claro, tá? Eu não sou contra jovens se envolverem na obra de Deus. Agora, um menino de 14 anos, rodando o Brasil como se fosse um apóstolo da última hora. Isso é loucura, tá? A criança tem que estudar, obedecer pai e mãe, ser discipulada com seriedade e não ser jogada aos leões por pastores famintos por dinheiro. Miguel foi mais usado do que enviado no cérebro desse rapaz. Eu olho como mãe, porque nesse cenário a responsabilidade é dos pais. E sem dúvida isso é um ponto muito crítico. Porque quando eu observo a ascensão de figuras como o Miguel Oliveira, fica evidente que a trajetória dessas pessoas não é apenas uma consequência das suas próprias escolhas, mas foi também uma direção daqueles que foram gerando, formando, construindo esse menino. Foi também algo fruto da omissão e, em alguns casos, da negligência dos cuidadores dele. Porque, pelo que eu entendo, a mãe desse menino contou para ele sobre esses milagres que ele é. Ah, você é um milagre, você era mudo, você era surdo, você... Isso tudo é algo muito profundo e que nunca conseguiu ter amparo documental. Todas as vezes que ela é questionada sobre esses laudos médicos, nem o menino sabe, até ele, se você for olhar na sua linguagem corporal, ele se sente constrangido quando é perguntado, ele não conseguiu mostrar. Ele foi construído através de histórias, assim como, não sei se vocês já ouviram falar, existe uma cultura que vai passando de pai para filho, né, principalmente na cultura judaica, histórias que os pais contam aos filhos. Isso é algo muito sério, né? Nós estamos falando de pais que veem seus filhos subindo ao altar da fama gospel, muitas vezes se deixando seduzir pela imagem do sucesso daquele menino e pelas necessidades que eles vão ter supridas quando aquele menino se tornar um ícone de sucesso, sem perceber o que está acontecendo por detrás das cortinas. Mais explorado do que levantado. E o resultado tá aí agora, que o brinquedinho estragou, né? Ninguém quer ser o dono. Mas a verdade está exposta. E é aqui que a gente precisa botar o dedo na ferida sem dó. Porque uma criança de 14 anos não tem estrutura física, emocional e espiritual e nem sequer discernimento básico para estar rodando o país como se fosse apóstolo do fim dos tempos. E não adianta vir com esse papinho de deixa Deus usar, porque Deus não é irresponsável. Deus não lança criança no meio de lobo. Quem faz isso é pastor carniceiro, pai omisso e sistema doente. Quer ensinar a criança a amar a palavra de Deus? Ótimo!
Quer deixá-la falar de Jesus? Maravilha! Mas dar microfone e púlpito para um moleque que se colocava como pregador itinerante, um adolescente que ainda nem sabe lidar com crítica, isso é jogar na fogueira, isso é sacrificar Isaac sem a ordem do céu. E mais, não é só a idade que pesa, não, é o conteúdo, porque o que esse menino faz no altar não é pregar, é encenar. É uma performance teatral disfarçada de unção. É uma mentira descarada sendo engolida por crente sem filtro espiritual. E vamos ser direto, esse negócio dele parar a pregação e dizer: ah, tô vendo um anjo entrando pela porta da igreja, é uma das maiores farsas do evangelicalismo brasileiro moderno. Porque quem realmente viu um anjo de verdade, e eu tô falando de homens bíblicos, tementes, consagrados, eles mal conseguiam ficar de pé. Daniel, homem de oração, de jejum, de renúncia, quando viu um anjo, quase morreu de susto, ficou sem forças, caiu com o rosto no chão. Aí vem o Miguel Oliveira, com a maior tranquilidade e a cara deslavada, no meio de um culto, dizendo que o anjo tá caminhando do lado dele, que tá passeando ali, que tá subindo no altar, e ninguém tem um pingo de discernimento para perceber que isso é uma mentira deslavada para comover a plateia. Não, meus irmãos, isso não é espiritualidade, isso é espetáculo de quinta categoria. Se realmente tivesse um anjo do lado dele, ele não terminava nem a frase, ele já estava estirado no chão sem fôlego, como todos os homens da Bíblia que viram anjos se manifestar. Eles permitem que os seus filhos sejam projetados para uma exposição precoce, sem oferecer suporte emocional e espiritual necessário para lidar com toda a pressão dessa visibilidade. E para falar a verdade, isso não é só uma realidade na vida dos pais do Miguel, é uma realidade na vida de vários e vários cantores mirins. Alguns deles eu conheço muito bem, até hoje carregam problemas psicológicos, não são normais, porque o pai e a mãe colocavam para fazer sucesso desde criança. A pessoa nunca teve infância. Esse menino nunca teve infância, certamente. Ele tem reações de um narcisista, ele tem reações de alguém que não tem referencial de autoridade sobre a vida dele. Você pode ver pelas reações que ele tem, sim ou não? O jeito que ele manifesta. Em vez de você questionar os valores e as dinâmicas de poder que estão em jogo nos seus filhos, muitos pais como vocês estão optando por não interferir nisso, porque você acha que a fama é um reflexo de sucesso, de uma obra divina, que Deus está fazendo aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, é só você assistir apenas um vídeo, um reel, um shorts desse menino, para você entender que Gálatas 5 nos dá como referência aquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus produz o fruto do Espírito. É um sinal claro de uma vida transformada por Deus. Crianças ou qualquer pessoa que demonstram desrespeito, rebeldia constante, falta de amor, impaciência, falta de paciência com as pessoas, domínio próprio, é um menino que está se revelando e ainda não foi nem profundamente alcançado pelo Espírito Santo. Ele precisa ser discipulado com mais firmeza, porque é importante lembrar, gente, as crianças são terrenos férteis. Esse menino foi um terreno muito fértil e continua sendo. Só que eu vejo tudo num nível muito avançado, porque ele já tem uma imagem. Ele não teve, eu volto a dizer, infância. Com 2, 3 aninhos, eu pesquisei toda a vida dele. Eu olhei a biografia dele. Eu assisti tudo que tinha de YouTube dele. Eu queria ter uma opinião formada que fosse aquela que o Senhor me desse na formação de todo conhecimento a respeito dele. E eu olhei para a mãe, e eu vi a mãe, uma mulher que nem era da igreja, uma mulher que passava por situação financeira difícil, que seguia e visitava as igrejas que a avó do Miguel, mãe do Miguel, frequentava. E me parece que toda a família da mãe sempre foi crente, ao contrário daquilo que ele diz nos podcasts por aí. E sendo crente, ela colocava vídeos, ela colocava fotos, ela levava aos cultos para visitar, onde ele era realmente exposto a grandes pregadores pentecostais. E aí o que acontece? Como grandes líderes e pregadores pentecostais, ele passou a agir. Porque muitas vezes essas crianças não têm o temor, porque elas ainda não aprenderam. O temor do Senhor não é algo que a criança nasce com ele. Esse menino está falando numa falta de temor que dá medo. As pessoas estão chamando ele de endemoniado, queridos, não tem nada de endemoniamento ali. Ele é uma criança numa fase jovem, de adolescência, no princípio da adolescência ali, 13, 14, 15 anos, sem temor a Deus. Porque Provérbios 1,7, a Bíblia fala que o temor a Deus é ensinado, tanto com palavras como por exemplo. Me parece que a família materna, toda crente, não compactua com nada disso. O pai sempre teve problemas com alcoolismo, então abandonou a mãe, depois voltou ao lar, mas todos não trabalham.
todos têm na criança, automaticamente, fonte de recurso financeiro, de sustentabilidade e prosperidade. Mas ele representa bem, ele é um ator, porque é isso que ele é. Um personagem. Ah, irmão Carlos Reinhard, você não acredita que as pessoas podem ver anjo? Eu acredito sim, meus irmãos. E eu já vi, mas vou dizer uma coisa. Quando eu vi, eu tremi da cabeça aos pés, parecia vara verde no meio do temporal. Eu não tive força nem para levantar o olhar. Agora vem esse Miguel Oliveira, no auge dos seus 14 anos, no meio do culto, interrompe a pregação para dizer que o anjo está entrando pela porta da igreja, como se fosse um garçom entrando com uma bandeja na mão. E o povo, ao invés de se assustar com o tamanho da marmotagem, aplaude. Isso aí não é visão celestial, isso é mentira descabida. É manipulação para mexer com a mente das pessoas que estão ali. Toda pessoa que está manipulada emocionalmente na igreja, ela abre a carteira e a bolsa e solta dinheiro no coador da oferta com gosto. Isso é teatro montado para cima de um bando de crentes que perderam o temor a Deus e viraram fã-clube de teatro de igreja. E o mais grave, sabe o que é? Pastores que apoiam isso ainda chamam de avivamento. O sujeito tem que ser muito irresponsável ou muito carente de plateia para colocar esse menino para pregar no altar. Me perdoa, mas se você faz parte de uma igreja que dava o púlpito para o Miguel Oliveira, começa a suspeitar da seriedade espiritual do teu pastor. Porque pastor que abre espaço para esse tipo de circo não está defendendo a fé e nem o evangelho, está vendendo o altar. E diante disso tudo, as autoridades tiveram que intervir. Essa postura cristã não nasce automaticamente, ela se forma. A postura cristã de temor a Deus, como eu ensino as minhas filhas, de não falar o nome de Deus em vão, de trabalhar em cima da sua postura, de ser alguém que não quer usar uma roupa indecente, não porque não pode, mas porque é tão triste para o Espírito Santo olhar para você e ver que ele te fez tão linda e você não dá valor àquilo, você se mostra para todos. Qual o valor que você vai dar quando você tiver um esposo? Sabe, as coisas têm que fazer sentido para eles, tudo tem que ser ensinado. Tudo isso nós ensinamos com uma forma como correção, como ensino, com amor, principalmente com testemunho dentro de casa. A verdade é que essa exposição precoce do menino, quando não é acompanhada, pode gerar um desgaste emocional tão intenso que jovens como esse Miguel Oliveira e até cantorzinhos gospel podem ser presos a um ciclo vicioso de busca de aprovação. A imagem que eles têm deles mesmos, ele começa a projetar para que os outros vejam ele como alguém autêntico na sua fé, como alguém que tem solidez no caráter. Mas aí, quando chegam as críticas, que elas sempre chegam, existe uma dor que vem da perda da credibilidade. E, às vezes, é avassaladora. Esse menino está com uma dor avassaladora desse cancelamento. E eu posso te dizer, ele está lutando para poder respirar alto, porque agora existe o ego, existe o orgulho, existe a noção da maldade já está nele, juntamente com a falta do temor, porque ele começou a ser usado como uma máquina de fazer dinheiro. Então aí ele está se automutilando, porque ele está se defendendo, subindo nas últimas instâncias para defender a postura dele, e você não vê verdade nele, longanimidade nele, fruto do Espírito nele, estrutura pastoral nele, porque ele continua sendo apenas uma jovem, criança, adolescente, entendeu? Convocaram os pais, convocaram o tal pastor Marcinho Silva, que é o pastor do Miguel Oliveira, determinaram que o menino voltasse para a escola, porque até isso estava sendo negligenciado. As autoridades descobriram que nem na escola o Miguel estava indo. Aí vem esse tal de pastor Marcinho, que dizia ser pastor do Miguel Oliveira, em nota pública, dizendo que sempre incentivou o menino a voltar para as aulas. Incentivou? Incentivar não é o bastante quando você vê o moleque virando produto de culto. Tem que botar limite, é barrar, é cuidar, mas agora é tarde, né? A máscara caiu e a vergonha é coletiva. Esse pastor, que se diz pastor do Miguel Oliveira, vem dar explicação só agora? Agora que o conselho tutelar entrou botando o pau para quebrar? Ele só veio a público porque a bomba estourou, né? Porque os olhares das autoridades se voltaram para a vergonha que virou esse Ministério Mirim. Me desculpem, mas isso é omissão, tá? Eu não conheço esse pastor Marcinho, mas eu tenho informações e eu posso afirmar sem medo. Ele pastoreou muito mal o Miguel. Porque se esse menino tivesse sido cuidado e pastoreado por alguém que realmente teme e conhece a doutrina, que entende o que é o altar, que sabe a seriedade de um púlpito, jamais teria deixado esse menino sair por aí fazendo toda essa pataquada em cima dos púlpitos, envergonhando o nome do evangelho. E o que a gente viu foi um menino se transformando em atração itinerante, tratado como mascote em espetáculo, enquanto seus guias espirituais ficavam inertes, sem fazer nada para proteger a moral desse menino.
Tá? Isso não é pastoreio, isso é conivência. Não é zelo, é abandono. Pastor que ama, ele protege, corrige, repreende e forma. Agora, o pastor que deixa uma criança virar piada nacional só pode estar mais preocupado com si próprio, com o próprio bolso, do que com a salvação das almas. E o mais grave, quantos outros Miguelzinhos estão sendo formados nesse exato momento por esse mesmo sistema, nesse mesmo modelo, com os mesmos erros? É uma fábrica de escândalo, alimentada por púlpitos sem coluna, onde a ganância dos pastores por dinheiro pesa mais do que a responsabilidade com as almas. Isso. Na verdade, se você considera muitos desses líderes ainda num processo de amadurecimento, você vai buscar entender melhor quem realmente eles são. Porque existe um turbilhão de expectativas internas e externas em cima de garotos assim. A responsabilidade dos pais deve ser algo tão profundo, irmãos, porque a base sólida dos seus filhos, eles olham para os pais. E quando o seu pai te faz de máquina financeira de sucesso, principalmente quando se trata da fé, quando você começa a incentivar seus filhos a alcançar sucesso, fama, e você não orienta, não guia, não protege das armadilhas do glamour da fama, ou principalmente quando se trata da fé, em proximidade do Espírito Santo, em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, em amadurecer. Deixa eu te dizer, todo pai, toda mãe conhece o teatro gospel dos filhos. Quando você vê um teatro gospel no seu filho, comecem a questionar se o que ele está sendo vivido realmente é o reflexo de uma fé genuína ou se é apenas uma performance. As crianças são muito boas em performar. Muitas vezes, até mais que os adultos, porque eles repetem apenas aquilo que aprendem. São esponjas, são terrenos férteis. Eles precisam estar atentos ao lado emocional dos seus filhos e o impacto psicológico da exposição deles, constante. Principalmente esse equilíbrio entre ministério, vida pessoal. Ele era uma criancinha de 2, 3 anos. Deixa eu dizer para vocês, todos esses aspectos, tudo isso vai dificultar a vida desse menino. Vai dificultar e muito. E eu falo para vocês de coração, não existe nada mais importante nesse momento na vida dessa criança, desse adolescente, do que realmente começar a questionar, abrir o coração e entender como ele chegou nesse lugar. Porque ele precisa chegar nesse lugar de paz, onde ele realmente tem um encontro com Deus, um equilíbrio. Deixa eu dizer para vocês, o maior desafio é restaurar o foco. Porque o verdadeiro chamado cristão não se baseia no sucesso terreno aqui, nesse glamour da fama, das promessas de riquezas materiais, de viver uma vida de igreja em igreja, pregando, cheia de glamour, não. O maior chamado cristão, ele é construído de uma vida em serviço, de servir o próximo, de servir a casa de Deus, de ter humildade, de ter fidelidade com Cristo. Os pais, eles têm que ser os primeiros a ensinar os seus filhos uma vida de autoridade espiritual, mas que não vem da fama, nem dos seguidores da rede social. De uma vida de caráter de Cristo, que reflete na vida da pessoa. De autenticidade. O cristianismo genuíno, ele exige uma vida de transformação de dentro para fora. Não é uma performance, não é para agradar os outros. A responsabilidade, gente, é imensa. Porque os pais, mais do que nunca, eles precisam se tornar esse alicerce e estabilidade emocional para esses filhos de uma maneira autêntica, longe de pressões externas, distorções. Tá entendendo isso? Então, antes de virem querer limpar a barra com um comunicadozinho, era bom ter limpado o altar com a verdade. Mas preferiram esperar, as autoridades seculares agirem, porque a igreja, nesse caso, se calou até demais. A coisa só explodiu de vez quando Miguel resolveu fazer mágica com papel no meio do culto, rasgando umas folhas escritas a caneta com a palavra câncer e dizendo na maior cara lavada que estava curando o câncer de uma mulher ali na frente do altar, em tempo real, arrancando a leucemia dela, a pneumonia, sei lá mais o que, como se fosse um tipo de cirurgião celestial. E o povo em volta, aplaudindo, chorando, filmando, como se estivesse presenciando um milagre, quando na verdade estavam diante de uma encenação grotesca. E o pior é que a própria mulher depois veio a público e falou, que ele pegou as folhas, escreveu o nome das doenças que ela tinha e rasgou. E ela não foi curada coisa nenhuma, ela está fazendo tratamento do câncer ainda. Se ela tivesse sido curada pelo Miguel Oliveira, ela tinha saído do tratamento. Não deu outra, as pessoas nas redes sociais se levantaram contra o Miguel, cancelaram o menino. Tinha uma galera que estava se organizando em grupos na internet para atacar o Miguel após os cultos. Os pais foram na delegacia, fizeram um boletim de ocorrência e as autoridades entraram em ação e o conselho tutelar foi direto nos pais e no pastor, porque ali já tinha virado caso de exposição de menor, abuso espiritual e fraude emocional. Agora vamos deixar uma coisa clara aqui entre nós. Eu não apoio ameaça contra ninguém, nem contra um falso profeta. Isso aí é covardia e é crime. Mas o que eu também não posso fazer é passar pano.
Porque isso que o Miguel fez não foi só heresia, foi brincar com a dor alheia, foi zombar da fé simples de pessoas que têm câncer de verdade, que estão em hospitais, que estão orando por um fio de esperança. E o pior é esses pastores permitirem o moleque fingir uma cura milagrosa. Isso é algo inadmissível. E quem permitiu isso? A liderança frouxa, os pais omissos e uma plateia que aplaude qualquer coisa, desde que tenha emoção envolvida. Isso não é evangelho, isso é circo. E o preço dessa palhaçada agora está sendo cobrada. Então, assim, cortem a religiosidade dos seus filhos. Cortem de coração. Faça com que eles entendam que, na verdade, muito mais importante do que ficar falando em línguas é ler a palavra de Deus. Muito mais importante do que ficar gritando, fazendo cenas ali do mundo pentecostal, muito mais importante do que tudo isso é você entender o que Jesus quer de mim. São crianças que precisam conhecer o Deus que se revela a elas. Deus se revela às crianças. A Bíblia diz isso. Mas, irmãos, ali, infelizmente, ele não foi bem acompanhado. Isso vai gerar um desgaste emocional muito intenso nele. E agora, ele já não é mais também um inocente, porque ele agora já se tornou sede dessa planta do mal, da religiosidade que foi plantada no coração dele. Por isso que ele não consegue ter mansidão, ele não consegue ter respeito, submissão, ele não consegue nem conversar normalmente com alguém sem parecer estar tomado por Satanás. Então, assim, queridos, não se trata de poder de Deus nem unção do Espírito Santo. Na verdade, se trata da falha dos líderes dele e da manipulação da alma desse menino, que para recuperar vai ser algo muito difícil. Essa farsa que ele se tornou não é uma farsa só pra gente, é para ele mesmo. Porque pode ter certeza, ele é uma criança. Quando ele deitar a cabeça no travesseiro à noite, em algum momento da vida dele, eu não estou dizendo que é hoje, que é amanhã, porque agora, como qualquer criança, ele está odiando os críticos, porque ele vê como inimigos. Os pais também veem assim, porque querendo ou não, eles estão sendo prejudicados. E muito prejudicados, financeiramente, ministerialmente. Eles estão sendo prejudicados porque as pessoas, o conselho tutelar, os outros líderes que criticam, todos estão tocando naquela figura imaculada do filho deles, que eles mesmos fizeram questão de construir. Então, hoje, esse cenário é de guerra. E o Miguel Oliveira está vendo todos ao redor como pessoas que têm preconceito contra ele, implicância contra ele. Para ele é tudo normal, é tudo legal, tá tudo bem, e ele apenas é usado por Deus. Deus usa as pedras, como ele falou. E sabe o que as autoridades descobriram no meio de todo esse escândalo? Que o Miguel não estava nem estudando direito. E estudar não é favor, é obrigação, é dever do menor, é dever dos pais garantir isso com pulso firme. Mas pelo visto ninguém ali tinha pulso firme para nada, nem o pastor dele e nem os pais. Os pais não cobravam, o pastor fazia vista grossa e o resultado foi esse adolescente de 14 anos, sem preparo, sem estrutura, sem proteção, pegando avião sozinho, cruzando o país como se fosse um missionário veterano e fazendo pataquada nos púlpitos. Isso é uma barbaridade. É o tipo de negligência que deve ser responsabilizada. E quando a liderança espiritual falha, quem tem que entrar são os órgãos públicos. E o conselho tutelar, longe de perseguir o menino, ao contrário, está o protegendo, agiu corretamente. Fez o que os pastores frouxos não fizeram. O conselho tutelar cortou a farra do Miguel Oliveira e protegeu o garoto, porque com o tamanho das polêmicas, as ameaças começaram a surgir e era questão de tempo até que o menino saísse de um culto e fosse recebido na rua com paulada. Agora o Miguel Oliveira está preso, porque ele não pode mais viajar, não pode mais pregar, as agendas foram canceladas. Ele está determinantemente proibido de acessar redes sociais. Então ele está literalmente preso por essas circunstâncias que são consequências daquilo que ele mesmo plantou. E não vem com esse discurso mole que isso é perseguição, não. Perseguição seria se tivesse calado um profeta verdadeiro e fiel a Deus. O que fizeram foi intervir num circo, onde o palhaço era menor de idade e os donos do picadeiro se faziam de cegos. O conselho tutelar interveio porque o garoto estava em risco real, estava em risco emocional, físico e espiritual. E agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre esse triste fim da jornada do Miguel Oliveira nos púlpitos do Brasil? Escreve aqui nos comentários abaixo, deixa teu ponto de vista com sinceridade, porque por mais que a queda do Miguel Oliveira tenha sido consequência de muitos erros acumulados, ninguém aqui quer o mal dele, ninguém quer o desmantelamento da vida dele. Que é um menino. Triste fim sim, porque envolve um adolescente que foi empurrado para um palco que o sistema chama de púlpito.
sem preparo, sem respaldo, sem direção e sem pastoreio. Mas também pode ser, quem sabe, o começo de um recomeço. Quem sabe o Miguel decida trilhar o caminho certo com arrependimento, juízo e temor ao verdadeiro Deus que ele dizia servir. E você, o que acha? Será que ainda há uma chance de Miguel se levantar do jeito certo, dessa vez alicerçado na palavra de Deus e não na fama? Escreve aqui embaixo, porque a tua participação e a tua interação comigo nesse canal é muito importante. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, nos grupos de celular e nas tuas redes sociais. Espalhe esse alerta, porque tem muita gente que está sendo enganada. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos.